Olá, bom dia. Hoje é 6 de abril de 2024 e estamos aqui para a live do sábado, cujo tema é a evolução possível do ser humano. Essa live é baseada em parte neste livro aqui, do PhD Ouspensky, que é um pensador, né, que já falecido, lógico, e ele traz algumas reflexões a respeito da evolução do ser humano. Então, uma fala dele, que eu vou pegar inicialmente, diz o seguinte: o homem não se conhece. Não conhece nem os próprios limites, nem suas possibilidades. Não conhece sequer até que ponto não se conhece. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade que a gente enfrenta nessa vida, nesse universo, nesse tempo, estranho que estamos vivendo, aonde que o ser humano vive preso em distrações, em aquilo que ele acha que é, naquilo que ele pensa que é, e por aí vai. Essa é uma realidade bem atual, concreta, objetiva. Se você presta atenção na vida, na forma como as coisas acontecem, você percebe que o ser humano hoje, apesar de toda a tecnologia, o ser humano está perdido. Porque essa tecnologia que deveria auxiliá-lo a encontrar a si mesmo é a tecnologia que o perde. Porque o ser humano fica preso às facilidades, às distrações, e então não se aprofunda para conhecer a si mesmo, para saber quem ele é ou o que ele é. Então fica-se aí, perdidos. Ficamos aí perdidos, porque existem tantas distrações. Hoje eu ia falar até sobre conceitos, preconceitos, né? Então são tantos os conceitos, entre aspas, esses conceitos, que são colocados a toda hora, conceitos na maioria das vezes falsos, conceitos baseados em achismos, conceitos que não são baseados em conhecimento real, em todos os campos, todos mesmo. Se você pegar, por exemplo, a área da filosofia, a área da psicologia, a área da própria medicina e outras tantas, da sociologia, da filosofia, você vai observar que existe uma pluralidade de conceitos que são conceitos falsos, que são trazidos às pessoas já
com o intuito de enganar, de manipular. Então você fica perdido. Se não prestar atenção, é lógico, fica perdido ante tantos conceitos e preconceitos. E de repente aquilo que você acredita ou diz acreditar é falso. Porque parte de fontes suspeitas, parte de achismos, parte de falsos saberes, e a pessoa incauta, quer dizer, na ignorância, ela vai desenvolvendo as suas crenças, baseadas em falsas, né, narrativas. Então é assim que nós estamos vivendo. Eu me preocupo porque devotei boa parte da minha vida, ainda devoto, à busca pelo conhecimento. Mas pelo conhecimento real, objetivo, do saber verdadeiro. Me preocupa porque você vê cada vez mais pessoas sendo enganadas todo o tempo, a toda hora, assim, diuturnamente, digamos assim. Então as pessoas vão aí acreditando nisso, naquilo. Um dia acreditam numa coisa, outro dia acreditam noutra. Por quê? Porque não desenvolvem as suas capacidades cognitivas, intelectivas e de consciência. Então a gente vê isso o tempo todo. E muitas pessoas arrotam sabedorias que não existem. Então existe interpretação hoje para tudo, né? Falsos conceitos, recortes de conhecimento que são manipulados para levar as pessoas a acreditarem em alguma coisa. Então o problema é esse que está colocado. O ser humano não sabe, como disse aqui o Ospense, né? O ser humano não se conhece. Ele não sabe ele não sabe quem ele é. Ele não sabe das suas potencialidades. Ele não sabe das suas competências. Ele não sabe das suas capacidades a serem desenvolvidas. Então eles vão por aí, acreditando em coisas assim das mais absurdas. E aí entra então até essa questão das fake news, né? Dos negacionismos, etc. Aí você diz, o que esperar da humanidade a continuar nesse ritmo? No ritmo da desinformação, no ritmo da ignorância. A verdade, eu não sou de dramatizar muitas das coisas, mas nós estamos caminhando para um abismo, digamos assim, quase que sem volta. Por força de que nós fomos perdendo, fomos deixando por aí muitos valores importantes, valores humanos e valores espirituais também. Não estou aqui falando de religião, tá? Então, valores espirituais mais profundos, nós estamos abandonando isso tudo por força do imediatismo, tá? Por força desse apego à concretude que está aí, esse apego às ilusões. Então, por força disso, nós estamos na direção do abismo.
E como disse o Nietzsche, filósofo alemão, muito incompreendido, que quanto mais nós olhamos para o abismo, mais o abismo nos suga, nos chama, nos absorve. E a gente conhece pessoas ditas boas que estão nessa caminhada, infelizmente, por força de não querer fazer nenhum esforço para assumir, digamos assim, uma parcela maior de consciência, de entendimento da vida no seu modo geral e até em alguns modos específicos. Então nós estamos nesse caminho. Parece meio fatalista, mas é a realidade. Até mesmo as religiões que a priori deveriam servir em algum momento de direção às pessoas, elas não têm servido a esse propósito, porque também estão perdidas dentro, né, de um imediatismo barato, manipulativo, essa busca incessante, né, pelo poder, querer dominar os outros, querer ditar aos outros regras de como viver, quando que cada um, ser humano, deveria buscar o melhor caminho que lhe aprovesse. E não é o que acontece. As pessoas estão preferindo soluções prontas. 10 passos para isso, 5 passos para aquilo, né? 5 lições que você deveria aprender para viver melhor, para ganhar dinheiro, etc. Então nós estamos nesse caminho. Hoje nós vivemos o mundo, hoje é uma grande jogatina. Todo mundo quer jogar e quer ganhar. Ninguém quer evoluir paulatinamente, gradativamente. Essa é a questão. Então, a reflexão sobre isso, ela diz que, veja bem, o homem não conhece nem os seus próprios limites, nem suas possibilidades, não conhece sequer até que ponto não se conhece. Aí existe essa coisa também da prepotência, né? Essa coisa da prepotência, essa coisa do orgulho exacerbado, né? Aonde que o ser humano acha que ele não precisa aprender nada, que ele já sabe tudo. E isso todos os seres humanos. Se você for observar, independente de camada social, socioeconômico, quase que todo mundo está nesse mesmo barco. Cada um achando que já sabe tudo e que não precisa aprender mais nada. Ou que não precisa aprender nada, porque já sabe. Então, quer dizer, o ser humano não sabe nem quem ele é, nem o que ele é, e nem as suas possibilidades. O que significa que a maioria das pessoas está totalmente perdida, totalmente deslocada nesta vida, nesta vida. Vivendo apenas de achismos e de crenças mal formadas, coisas assim. E os espertalhões estão por aí, em todos os campos que você imaginar, eles estão por aí. Outro dia fiz uma reflexão a respeito dos falsos profetas, né? Peguei
um senão aí espiritual, religioso, para falar sobre isso. E muita gente algumas pessoas conversando comigo, né, a respeito, conversaram comigo a respeito. Então, o que ocorre é que as pessoas vão elegendo os seus influenciadores. Hoje está na moda, né, já faz um tempo, essa coisa de você eleger aquele que te influencia, sem ter a mínima noção de quem é aquele sujeito, o que ele representa na vida. Tem um cara, por exemplo, que você já ouviu falar, talvez, tal de Elon Musk. É um cara aí, podre, rico, etc, etc. Então, eu tenho uma legião de fãs no mundo. Ninguém sabe corretamente a história desse sujeito, da onde que vem o dinheiro dele, etc, etc, etc. E ele está aí. E as pessoas estão idolatrando. Assim como já idolatraram Steve Jobs, né, o cara aí né, das redes sociais, do Mark Zuckerberg, Bill Gates e outros tantos, até alguns aí que eu nem cito o nome, né, para não dar ibope. Então, quer dizer, vão elegendo esses influenciadores sem ter a mínima noção de qual é a deles. Certo? Então, as pessoas vão criando, vão adorando seus profetas, seus novos profetas, seus novos influenciadores, sem ter a mínima noção do que está por vir, o que está por trás disso tudo. Né? E aí tem gente que tem canal, né, que defende um ou outro e tal, defende russos, defende chineses, defende todo mundo. Né? Quer dizer, sem o mínimo preparo, sem a mínima noção do que tudo isso representa nesse universo em transição que nós estamos vivendo. Então, tudo isso tem a ver com essa questão, né, da evolução, né, possível do ser humano. Possível. Possível não significa que ela vai acontecer. Porque o ser humano não está interessado em evoluir. Ele está interessado em obter coisas, em obter poder, em obter bens materiais, etc, etc, poder político, por aí vai. Ninguém está interessado na evolução do ser humano. Na evolução no sentido de ser um ser construtivo, de um ser que ajude a melhorar a humanidade, que ajude a melhorar o planeta, que está precisando. As pessoas não estão nem aí para isso. Está cada um olhando para o seu próprio umbigo, tá? Se encharcando de coisas, de bebidas, de drogas, né? Soltando os seus instintos por aí. É tudo isso. E aí você observa o quê? Que as famílias estão cada vez mais se deteriorando. Porque os pais, por exemplo, perderam o rumo na educação dos seus filhos. A escola também perdeu o rumo, né, na sua própria pedagogia. Então é um quadro complicado. Aí você diz, mas a violência cresce todo dia e tal, papapá. Claro que vai crescer. Se não há valores baseando as relações humanas,
Isso é o caos. Tudo vai levar um tempo, mas vai ser destruído pelo próprio ser humano, assim como estamos destruindo o planeta. E é interessante essa coisa do planeta, porque muitas dessas criaturas que eu falei aí estão investindo grandes valores né, em dinheiro, grandes somas, para ir para o espaço, para conquistar Marte, Lua, Júpiter, etc. Por quê? Porque já colaboraram para a destruição do planeta aqui, planeta Terra, e agora querem levar essa destruição sob os mesmos valores para outros planetas. Simplesmente, tipo assim, vamos arrumar outro lugar para a gente destruir, porque aqui a gente já está dando conta de destruir. E as pessoas ditas normais, comuns, não pensam sobre isso. Apenas seguem a manada. Então nós estamos nesta encruzilhada nesse exato momento, né? Onde o ser humano perdeu a sua rota evolutiva, perdeu. Nós estamos perdidos. Poucas pessoas ainda conseguem ter um vislumbre de enxergar alguma luz no fim do túnel. Poucas pessoas. Porque o resto é a direção do abismo, do caos. E os nossos jovens estão soltos por aí, perdidinhos, assim como seus próprios pais. Então é esse o lugar que nós estamos vivendo. E que precisamos acordar. Aí alguém diz, e já me disseram algumas vezes, pois é, mas né, como é que nós vamos resolver isso? Olha, coletivamente, todo mundo ao mesmo tempo resolvendo tudo não vai acontecer. O que pode acontecer é nós, na nossa individualidade, começarmos uma trajetória evolutiva baseada em conhecimentos profundos de quem somos, o que somos, as potencialidades que temos e aquilo que podemos ainda fazer. Essa é a questão. Então, nós precisamos fazer algo. Cada um fazer aquele que é um chavão, né? Que é um clichê. Cada um fazer a sua parte. Se não fizermos, pereceremos todos diante desse caos que está aí, como eu já falei. Então é um momento de reflexão, é um momento para você pensar o que você está contribuindo para isso. Essa é a questão. Você está contribuindo com o que para a humanidade? Para o caos? Você está contribuindo para que a gente evolua, para que a gente ganhe em consciência, ou você está contribuindo para que tudo vá para o abismo? Essa é a questão. Cada um de nós tem que fazer o seu exame de consciência, né? No sentido de qual é a sua contribuição para esse estado de coisa que nós estamos vivendo hoje, exatamente nesse mundo. Há que se fazer essa pergunta. Largar mão de ser egoísta, né? De ser prepotente, de ser soberbo, de achar que você sabe tudo, que você não precisa mudar nada e deixar que tudo pereça. Então essa é a reflexão de hoje. Espero que você faça bom proveito e aguardo você para a próxima live. Ok? Então, paz e luz para todos e cuide-se bem por aí.